A graça e a paz de Jesus, série A Vontade de Deus, episódio número 8, e neste episódio nós iniciaremos com o tema Os Excluídos. O propósito é mostrar que a vontade de Deus ela foi revelada e ela foi cumprida em Jesus. Então, como Jesus tratou os excluídos? Alguns grupos, eles nos servem de exemplo para mostrar como Jesus lidou com esta situação. Os leprosos, por exemplo, era este grupo em que eram colocados à margem da sociedade e literalmente eram colocados à margem, porque eles viviam por determinações das leis religiosas de interpretação naquela época dos rabinos, fora dos muros da cidade. E o que acontecia é que esses homens eles eram rejeitados e havia um descaso muito grande por conta da lepra, uma doença altamente contagiosa, mas que havia-se um preconceito maior ainda em relação a isso, porque não era somente uma questão de saúde, não era somente uma questão de se proteger, cuidados, mas havia um descaso, havia uma rejeição. E como Jesus lidou com essa situação? Em Mateus capítulo de número 8, verso 1 ao 4, nós encontramos o seguinte registro: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Nós encontramos aqui, eis que o grande propósito de Deus através de Jesus, que é o propósito de acolher, que é o propósito de amar, que é o propósito de suprir a necessidade. É Deus se mostrando misericordioso, atencioso, aqueles em que eram colocados desprezo, aqueles em que havia descaso. Então Jesus nos mostra que esses são os mais merecedores de misericórdia e de compaixão. Outro grupo que nós encontramos são os publicanos. Os publicanos eram aqueles que eram contratados para cobrar impostos, taxas daquela época, por exemplo, de Jesus, e que havia muito ódio, principalmente dos judeus para com os publicanos, porque alguns eram compatriotas, eram contratados pelo Império Romano para cobrar impostos dos seus próprios irmãos. E dentre alguns, haviam aqueles que eram corruptos, haviam aqueles que cobravam impostos além do que era devido. Nós encontramos registros, por exemplo, de alguns homens que tiveram um encontro com Jesus. Em Mateus capítulo de número 9, verso 9 ao 13 está escrito: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide,
porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Mateus é um desses personagens que Jesus encontrou, convidou, chamou para que o seguisse, e ele assim atendeu o chamado do mestre. Outro exemplo é Zaqueu. Como não lembrar de Zaqueu? Aquele também que era odiado, pelos seus compatriotas. E quando Jesus tem este encontro também com Zaqueu, Jesus o recebe, o acolhe, e Zaqueu logo se derrama na presença do Senhor. Zaqueu logo revela e coloca para fora os seus sentimentos, se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos males que cometeu. Então o que nós aprendemos é que quando Jesus se aproxima, ele se aproxima com um olhar de amor, misericórdia, graça, acolhimento, inclusão. E que por meio dessa presença de Deus, os homens que assim têm este encontro, logo eles começam a perceber o mal que fazem, perceber o quanto são perversos, maldosos, e se arrependem. E este é o grande propósito do Evangelho, é levar aos homens esta mensagem de que Deus os ama, independentemente de quem sejam e do que fazem, e que Deus os acolhe, e que quando Deus está presente, e se Deus está presente, aquilo que é contrário à vontade dele, aquilo que o homem faz, o caminho que ele está trilhando, se não é um caminho que agrada a Deus, logo o Espírito Santo do Senhor agirá, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo divino. Então, Jesus tratou os excluídos desta forma, acolhendo-os, salvando-os, libertando-os